Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa daí, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Meus amados, Zaqueu é um homem que se tornou muito conhecido no Brasil há poucos anos atrás, por conta de um cantor chamado Régis Danese, que colocou um hino para ser cantado em todos os ambientes onde a gente chegava, desde o ponto de ônibus até a seresta de Silvano Salles. Todos cantavam: entra na minha casa, entra na minha vida. Como Zaqueu eu quero subir. Essa música é maravilhosa. Essa música ganhou o Brasil. E foi lindo ver que uma composição cristã de um grande compositor, aliás, Régis Danese, eu descobri há pouco tempo que ele, antes da conversão, tinha um talento monstruoso a ponto de compor alguns dos maiores sucessos da banda Só Pra Contrariar e do Exalta Samba e também da banda Soweto na voz do Belo. Aliás, a voz do Belo é tão boa que até o Belo chora ouvindo o Belo. Não sei se vocês acompanharam esse evento, mas não é o tema da pregação de hoje. Esse camarada tinha um talento para composição absurdo e Deus tomou ele para si. Deus converteu o vaso e o vaso meteu de cara logo essa, como Zaqueu. Que música maravilhosa. E por isso a história de Zaqueu se tornou muito conhecida. A história de um publicano rico que sobe numa figueira brava, numa árvore, porque era muito pequeno e desejava ver Jesus. Só que a história de Zaqueu, ela fica muito mais rica quando contextualizada. A história de Zaqueu está em Lucas capítulo 19. Essa história está aqui, mas ela deve ser lida à luz do capítulo 18. Você não pode ler essa história sozinha. Você não pode ler a história de Lucas 19 sem ter lido Lucas 18, porque propositadamente Jesus faz uma quebra de expectativa e toma por paradigma uma outra situação muito similar, mas absolutamente distinta em seu contexto e em seu desfecho. Sim, porque em Lucas 18 vai ao encontro de Jesus um jovem de muitas propriedades, aquele que a gente conhece como o jovem rico. E você vai ver o encontro dele bem aqui no verso 18, em Lucas 18. A partir dali, você vai ver um jovem que vai a Jesus, tendo muitas propriedades, desejando encontrar a salvação, pergunta a Jesus dizendo: Mestre, o que é necessário fazer para que eu herde a vida eterna? Jesus olha para ele, aquele jovem irrepreensível, de boa família, de fortunas, e diz assim: bem, por que você está me chamando bom? Você sabe que bom é só Deus, certo? Então, se você me chama bom, você presume que eu sou Deus. Tá bom, vou te dar o segredo, vou te dar o código, anota o código aí. Você conhece os mandamentos, certo? Honrar teu pai e tua mãe, não matar, não furtar, não cobiçar. Você conhece tudo isso. Faz isso aí e você vive. Aí o jovem olha e diz assim: isso eu faço desde criança. Desde a minha meninice eu tenho feito isso sem transgredir, sem faltar, sem errar.
E aí Jesus diz, ótimo. Agora só aquele arrematezinho para você tirar o 10. Só mais uma coisa te falta. Uma única coisa te falta. Para você tirar o 10, e Jesus diz assim, se queres ser perfeito, se você quiser ser perfeito, faz o seguinte, vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. E a Bíblia diz assim, e ele foi embora muito triste, porque tinha muitas propriedades. É a única situação de alguém que vai a Jesus sinceramente querendo uma bênção e volta sem bênção em toda a Bíblia. É a única. Ele está sincero, ele quer uma bênção, ele quer a vida eterna. Só que Jesus parece ter colocado um sarrafo muito alto para ele. Jesus parece ter feito uma exigência muito pesada para ele. A ponto de aquele jovem aparentemente irrepreensível, amado na sociedade, invejado, é o jovem que eu queria ser. É o jovem que todos nós queríamos ser. A vida dele é uma vida exemplar. É uma vida de cumprimento das ordens. É um jovem que não paga propina. É um jovem que não tem do que se envergonhar perante a sociedade. Jesus coloca agora uma questão. Foi o seguinte, rapaz, eu quero que você me siga, mas tem uma coisa que está impedindo você de me seguir. E aí eu quero que você tire esse empecilho. Venda tudo o que você tem. E aí você vai estar livre para me seguir. É uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Jesus não queria, em primeiro plano, que aquele homem vendesse nada. Hoje, um irmão mandou uma mensagem para mim e perguntou, Saulo, aquele jovem rico, Jesus não foi demasiadamente exigente com ele? Foi. Foi, claro que foi. Óbvio que foi. Jesus não pede isso para mais ninguém na Bíblia. Deus não pede isso para mais ninguém na Bíblia. Aliás, veja, para Salomão, Salomão pede sabedoria, Deus dá sabedoria e dinheiro. Toma aqui dinheiro, vai ficar rico agora. Mas para esse aqui, Jesus está dizendo, não, você tem que vender tudo, não dá. E quando ele vai embora triste, Jesus diz assim, rapaz, como é difícil para um rico entrar no reino do céu. Aliás, difícil não. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E você deve ter visto alguns vídeos na internet dizendo que, na verdade, camelo não era camelo, era corda, que agulha não é agulha, é uma porta do templo, tudo mentira, tá bom? Tudo fake news. A bem da verdade, Jesus estava fazendo uma citação do Talmud babilônico, que falava, na verdade, sobre elefantes passarem por agulhas. E elefante animal, elefante do grego elefante, e agulha do grego agulha. Agulha de tear. Aquilo é uma hipérbole para a demonstração do impossível. Jesus está meio que fazendo uma chacota, velhão. É impossível. Jesus não está dizendo que é muito difícil, e para isso é uma portinha estreita, que o camelo tem que se abaixar, porque se fosse assim, ele está dizendo que o rico poderia, pelos seus próprios méritos, desde que se abaixasse, entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo que uma pessoa rica é impossível que ela entrasse. A lógica daquele homem, do Zaqueu, fica muito clara, de que em primeiro lugar, Jesus não queria que ele vendesse, Jesus queria que ele seguisse, mas ele não conseguia seguir, porque não conseguia vender. Porque, veja, aquele homem faz um apanhado, um inventário da lei de Deus, e diz, eu obedeço isso tudo, eu sigo isso tudo, eu pratico isso tudo. Mas ele fazia sem saber por que fazia. Ele fazia sem propósito de quem deveria ter feito pelos motivos certos, pelas razões corretas. Por quê? Como é que Jesus vai resumir toda a lei? O resumo da lei é o quê? Ame ao teu Deus sobre todas as coisas. Jesus vai resumir toda a lei nisso. Por que que você faz o que faz?
Porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Por que você não tem outros deuses diante dele? Porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Por que você não viola e não defrauda o seu irmão? Porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Por que você não toma o nome dele em vão? Porque você ama a Deus sobre todas as coisas. E embora aquele jovem conseguisse fazer todos os mandamentos, ele não cumpria o propósito do mandamento. Por que ele não conseguia amar a Deus sobre todas as coisas? Porque ele amava todas as coisas. Então, ele não conseguia amar a Deus assim. O propósito de Jesus, e aí eu te digo isso de forma muito clara, o cerne do Evangelho não é sobre vender. O Evangelho é sobre seguir. Vai, vende e me segue. E aí você vai ter um tesouro no céu. Eu não quero um tesouro no céu, porque eu já tenho um tesouro na terra. É o pensamento dele. Jesus queria que ele seguisse. E a primeira provocação que eu já faço de cara para você é: o que ainda te impede de seguir Jesus? O que ainda te impede de uma entrega pessoal e restrita a Ele? Se fosse você, esse jovem hoje aqui, você vai a Jesus e diz assim: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para você e diz assim: falta uma coisinha só, para você tirar o 10. Vai lá e termina aquele namoro com aquela mulher casada. Termina aquele relacionamento que não me glorifica e que está te levando cada vez mais para o abismo. A minha pergunta é: será que o final da sua história seria: e ele foi embora muito triste, porque ela era muito gata? Aí Jesus olha para você e vai lá e tira o seu Instagram, que só serve para você exibir seu corpo e expor suas carências. Será que o final da sua história seria assim: e ela foi embora muito triste, porque tinha 50 mil seguidores? O que Jesus pode pedir, ou melhor, o que é que Ele está pedindo a você, para você se desvencilhar? Qual é o embaraço que ainda está sobre a sua vida, que está impedindo você de seguir? Vai lá e para de pagar propina. E ele foi embora triste, porque ele não podia perder competitividade no mercado. Vai lá e perdoa o teu pai. E ela foi embora triste, porque ela tinha razão. Será que Jesus está identificando em sua vida que é o grande obstáculo que você tem de segui-lo? E eu vou ser bem claro: Jesus nunca teve, Deus nunca teve nada contra riquezas. Foram muitos os servos da Bíblia que foram abençoados com riquezas. O problema não é você ter riquezas. O problema é quando a riqueza ele tem. Não é problema possuir qualquer coisa. E qualquer coisa pode ser um potencial embaraço para você. Eu estou falando com gente que não tem filho. Na verdade, o filho que tem, ele é o ídolo da tua vida. Eu estou falando com gente que idolatra o marido, idolatra o casamento. Eu estou falando com gente que idolatra a placa da própria igreja. Ou já idolatrou na vida. E aí Jesus tem uma hora que, para te salvar, eu preciso te tirar dessa igreja aí. Te tirar dessa tal de lírio, porque na tua cabeça ela se tornou uma seita. Fez você virar o cara mais vaidoso do mundo e achar que você é mais santo que todo mundo. Pode ser que a nossa igreja para você seria uma pedra de tropeço, se você começar a enxergar essa igreja dessa forma. O que Jesus quer não é que você venda. O que Jesus quer é que você siga. E se, para seguir, precisar vender, vai lá e vende. Jesus para e fala: é impossível. Não dá. É absolutamente impossível. Não tem como. É mais fácil um camelo animal, passar pelo buraco de uma agulha de costura. É mais fácil isso acontecer. E quando ele fala isso, os discípulos estão olhando. Os caras ficam loucos. Dizem: peraí, Jesus. Isso aí dificultou muito as coisas agora.
Agora, meu velho, não dá mais para ninguém. Porque eles olham aquele menino, aquele jovem, irrepreensível, sem o nome no Serasa, nunca fez nada de errado. O cara passou, foi laureado na turma dele da faculdade. Tudo certo na vida. Jesus diz, se esse aí não vai se salvar, Jesus, se para esse aí é impossível. Aí eles perguntam, verso 26, os que ouviram isso perguntaram, então quem poderá se salvar? E aí Jesus devolve com um tapa, que às vezes a gente usa completamente fora de contexto. Os discípulos perguntam, se o jovem rico, garoto perfeito, menino prodígio, não pode se salvar, se para ele é impossível, quem pode se salvar? Jesus devolve, no verso 27, aquele versículo que você costuma dizer quando tem um familiar em coma. Quando você precisa honrar um pagamento no dia 5 e no dia 4 você não tem nenhum terço desse valor, aí você diz assim, para Deus, nada é impossível. Mas Jesus não está falando sobre o seu parente em coma, Jesus não está falando sobre a ressurreição do que morreu, Jesus não está falando sobre uma porta de emprego, Jesus não está falando sobre brotar dinheiro do nada, Jesus está falando sobre a salvação do homem. Jesus diz claramente, ninguém pode se salvar, seja rico, seja pobre, para os homens, para qualquer homem, independente da cor, independente da condição social, independente do dinheiro, para qualquer homem é impossível, mas ele diz, todas as coisas que para vocês são impossíveis, para Deus não existe impossível, tudo é possível para Deus. Deus pode o que você não pode. A porta da salvação só pode ser aberta por uma chave que só Ele detém. A salvação não é algo que você adquire por meio do seu mérito, por meio do seu dinheiro, pela sua capacidade de cumprir regras. Ninguém vai ser salvo por bom comportamento. Isso é progressão de regime penal. Salvação não é isso. Salvação é um milagre. É uma obra misericordiosa, graciosa, que só pode vir de Deus. Você não tem como gerar. Suas riquezas, Zaqueu, seu bom comportamento, sua capacidade de fazer tudo isso desde a infância, não te credenciam à salvação. Principalmente se você tem outro Deus que não Jesus. Não adianta você comparecer todos os cultos. Não adianta você fazer jejum, você orar. Não adianta você ostentar uma situação de crente há 40 anos, se o seu Deus ainda é seu dinheiro. Veja só, o seu coração tem 2 átrios, 2 ventrículos, mas só tem um trono. Quem é que senta nele? Se Deus não for o primeiro, o que se assenta no trono, ele está fora. Ele está fora. É impossível. Só uma obra dele pode te salvar. Para os homens é impossível. Para Deus é possível. Os discípulos ouvem isso e enlouquecem. Ferrou. Agora já era. Eu estou seguindo a Jesus aqui, eu não sei nem porquê. Rapaz, nem esse cara podia se salvar. Se tinha alguém que eu pudesse dizer, esse cara vai para o céu, é esse jovem. Mas ele não vai. Jesus já disse, ele não vai. Se ele não vai, imagina eu. Se ele não vai, imagina esse pescador aqui, miserável, comedor de feijão, nascido em Vista Alegre. Se ele não vai, imagina você de Fazenda Coutos, do bairro da Paz. Se ele não vai, imagina nós. E aí? Jesus está rindo. Eu vou aprontar com esses caras, velho. Jesus, não vai ninguém. É impossível rico, Jesus está rindo. Eu vou aprontar. Agora eles vão ver. Eu vou dar um bug na cabeça deles agora, ó. Presta atenção, presta atenção. Galera, bora ali em Jericó? Bora. Vai começar o capítulo 19. E o que ele faz logo que começa o capítulo 19? Capítulo 18, ele dá um nó na cabeça dos caras. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é que ele começa o capítulo 19? Salvando um rico.
Olha que viagem de Jesus. Parece que faz de propósito, né, velho? Você não acha que às vezes Jesus faz de propósito umas coisas na sua vida? Jesus, eu quero ir para cá. Jesus, vai para lá. Você vai ver. Vou jogar você lá de propósito. E às vezes ele quer deixar a gente nesse estado mesmo de humilhação para quebrar nosso ego. Para quebrar esse pensamento arrogante que a gente acha que a gente tem capacidade de fazer alguma coisa, que a gente pode se gerir sozinho, que a gente pode conquistar. E Jesus, você não vai aprender de outro jeito, né? Eu vou esmigalhar você para você ver. Aí Jesus está ferrando a cabeça dos discípulos. Jesus está dando um nó nas sinapses dele. Você vai ver, não vai entender nada agora. Jesus vai para uma cidade. E aí olha o paradigma. Esse não é só um rico. Esse também é um publicano. Para você entender o que era um publicano era uma classe que havia surgido num contexto onde Israel era dominado por Roma. E dominado por Roma, o nível de colonização de Roma era diferente, por exemplo, dos babilônicos. Os babilônicos, eles levavam e deportavam os melhores, os mais fortes, os mais inteligentes de Israel, das suas colônias, para morar na sede. Os persas, eles faziam um pouco diferente, eles faziam uma colonização de expoliação. Eles entravam, levavam o melhor que tinha e ficavam com as coisas e ficavam cobrando. A dominação grega, ela era diferente. Todas as dominações passaram por Israel. Os gregos dominavam ideologicamente. Eles colocavam o panteão dos deuses deles. Ele instituía a língua deles e mandava falar o idioma deles, escrever no idioma deles. Eles culturalizavam. Roma era diferente. Roma metia um imposto que era gigantesco. Naquele tempo, o responsável por isso era um homem chamado Haddad. Brincadeira. Eu não podia perder essa piada, gente. O imposto alto e tal. Eles colocavam o imposto bem lá nas alturas e extorquiam o povo. Vou fazer, adore o Deus que você quiser, fale a língua que você quiser, eu não estou nem aí. Eu quero que você pague imposto. Era a preocupação de Roma. E aí, Roma tinha uma habilidade, negociava com alguns da própria terra. E essas pessoas da própria terra compravam os títulos tributários de Roma e cobravam dos seus compatriotas, ainda acrescendo uma que a gente chama de exação, um valor além, que era a remuneração deles. O imposto de Roma já era altíssimo. Esse camarada, na hora de cobrar, ainda colocava o a mais dele. Será que o povo gostava desses caras? E comumente a Bíblia ou a história relata que eles extorquiam o povo. Extorquiam mesmo. A ponto de, inclusive, mandar matar. E aí, aqueles homens, quando as pessoas passavam por eles, cuspiam no chão. Porque eram pessoas odiadas, reprováveis. Assim, eram o top dos pecadores da época, dos odiados, os traidores da nação. Aí Jesus agora pega. Depois de ter falado que é impossível um rico entrar no reino do céu, ele piora. Ele coloca um rico publicano. Um rico publicano. Jesus vai entrando em Jericó. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Josué, quando vai entrar na terra prometida, destrói Jericó e diz assim: quem voltar a reconstruir essa porcaria de cidade, vai cair uma maldição bem grande sobre a vida dele, vai morrer os 2 filhos. Rogou uma praga, daquelas pragas perversas mesmo. E era uma cidade amaldiçoada. Era um rico publicano que morava numa cidade amaldiçoada. Em total contraste com o outro rico, puro, jovem e que nunca tinha transgredido um mandamento. Esse vai para o inferno. Esse, Jesus sabe até o nome. O primeiro não tem nome, o primeiro é um jovem rico. Mas esse,
A Bíblia diz que, vindo uma multidão que cercava Jesus, ele ainda era anão, para piorar. É baixinho assim, pintor de rodapé. Camarada, não dá para você. Você vai, velhão, ó, ontem a gente estava com o Rico assim, velho. Ele deu uma apagação no cara, velho. Em você, ó, não cheguei nem perto, porque para você o sarrafo vai ser ainda pior. E aquele cara não está nem aí. Ele não consegue acompanhar, a multidão está ali, ele não consegue ver nada, a pipoca do canário está passando bem na hora, ele não acompanha. Misericórdia. Ele não era boxel. Ele sobe numa árvore. Sobe numa figueira brava. Ele está desesperadamente querendo ver Jesus. E o que ele não sabe é que Jesus já tinha visto ele. Jesus sabe o nome dele. O homem desesperado para ver Jesus de longe é alguém que Jesus olha e diz: ei, Zaqueu. Tem outro Zaqueu aqui, gente? É você. Desce daí. Desce depressa. Estou indo para a tua casa agora. Bota água no feijão, que hoje eu janto é lá. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe o nome daqueles que são desprezados pelo mundo. Jesus acompanha a história daquele que ninguém se interessa. Na presença de Jesus, as suas credenciais, elas são absolutamente desnecessárias. Mas a sua vontade de ver Jesus é absolutamente valorizada. Ele conhece o coração de quem veio aqui só para ver se fazia amigos, de quem veio avaliar a igreja, se presta ou se não presta, ou de quem veio simplesmente com o desejo desesperado de ver Jesus. Zaqueu só queria isso. Eu queria ver Jesus. Jesus, ei, eu já te vi. Desça daí, rapaz. Estou indo lá para a tua casa agora. Aquilo causa um escândalo. A multidão olha e se indigna contra Jesus. Esse homem está entrando na casa de um pecador. Olha que loucura. Aquilo escandalizou Jesus. E aí, quando Jesus entra naquela casa, no meio do jantar, o homem se levanta e diz: mestre, acabei de tomar uma decisão, eu decido. Jesus não pediu nada, Jesus não fala nada. Jesus entra naquela casa e não dá um pio. Jesus só entrou. Quando Jesus entrou, aquele homem levanta e tem a primazia em dizer: eu decido. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Só não dou a outra metade também, porque vai ficar para eu restituir a quem eu tenho defraudado. 4 vezes mais. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha assim: sabe aquele negócio que o rico nunca vai entrar no reino do céu? Esquece, pô. Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. Esse aqui está salvo. Porque o Filho do Homem veio para aquele que se havia perdido. Tem 3 características que Zaqueu nos ensina com uma pedagogia primorosa. E é com isso que eu vou encerrar falando rapidamente. 3 características daquele que se encontrou com a graça. Em primeiro lugar, aquela pessoa que se encontrou com a graça é alguém arrependido. E o arrependimento, ele não é a culpa e o remorso que você carrega por ter feito alguma coisa que não era para fazer. O foco do arrependimento não está nas ações. Não é aquele: eu fiz isso, aquele peso, aquele remorso, aquela dor, aquela culpa que você carrega porque fez algo que não deveria ter feito. Isso é remorso. Arrependimento é o alívio que você sente por olhar para trás e perceber que você já não é aquela pessoa que fez isso. Eu sou outra pessoa. Zaqueu sabe que está errado. Zaqueu sabe que fraudou. Zaqueu sabe que feriu. Mas ele está alegre. Alegre por quê? Porque quem feriu, quem fraudou, foi outro Zaqueu. Esse não existe mais. O Zaqueu que existe agora, que bom, ele não faz mais isso. E pelo contrário, ele devolve. Ele devolve e ele abençoa. A graça
tem que gerar em você esse arrependimento. Não é só a dor. Deixa eu te dizer, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda, tá? Não é simplesmente chorar. Não é simplesmente lamentar. É mudar. É dizer, eu decido. O eu de antes fazia isso. O eu de hoje não faz mais. Que bom, eu estou feliz. Arrependimento em nós gera também felicidade, gera alívio, gera alegria. Eu não faço mais isso, eu sou outra pessoa. O eu de antes fazia, o eu de hoje não faz. Em segundo lugar, aquele que foi alcançado pela graça tem a redefinição das suas prioridades. Qual era a coisa mais importante na vida daquele homem que aceitava ser odiado por toda a sociedade só para ficar rico? O que era o mais importante da vida dele? Dinheiro. Dinheiro. Assim como o jovem rico, o velho rico aqui também ama dinheiro. É um publicano, meu irmão. Publicano vive disso. Dinheiro é a coisa mais importante. Quando se fala de Zaqueu, o que se tem para dizer dele é um homem rico, chamado Zaqueu. Ele é conhecido por ser rico, por amar o dinheiro. Quando Jesus entra na vida dele, ele se levanta e começa a dizer, sabe aquele amor que eu tinha pelo dinheiro? Eu não tenho mais. Minha fortuna agora serve para abençoar outras pessoas. Metade dos meus bens eu dou aos pobres, a outra metade vai ficar para indenizar quem eu lesei. A graça, quando entra na sua vida, impele você a dar um testemunho verdadeiro de que você não ama mais aquilo que você amava. Você não tem mais prazer naquilo que você antes tinha. Você deixa de priorizar aquilo que antes você priorizava. A graça faz isso. Ela necessariamente precisa redefinir os nossos conceitos, as nossas prioridades, o nosso amor. O evangelho não é uma troca de roupa, não é uma troca de igreja, não é uma troca de Deus, não é uma troca de placa, não é uma troca de ideologia. Evangelho é uma troca de coração, é uma troca de amores. É uma mudança daquilo que você ama. Você amava o dinheiro, você amava a sua carreira, agora você ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o seu próximo como você mesmo. Você começa a ter prazer naquilo. Era o que o jovem rico não conseguia. Ele não tinha prazer, porque ele não fazia isso por amor a Deus. Ele fazia isso porque ele achava que ele podia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. E Jesus está dizendo, nada que você possa fazer compra a salvação. Salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo faz por você. Tudo que podemos fazer é amá-lo. É entender que é Ele quem faz por nós. Por isso nosso coração é grato a Ele. E a terceira coisa, e essa vai te espantar. A terceira coisa que acontece com alguém que foi alcançado pela graça é que ela para de olhar para Jesus. Olha que doideira. Alguém alcançado pela graça para de olhar para Jesus. Zaqueu agora não está. Veja, a gente colocou um pensamento na nossa vida de que o salvo, o crente, quando você vira crente, agora você tem que fazer o quê? Começar a fazer o quê? A ir para a igreja, começar a frequentar uma denominação, começar a fazer coisas para Deus. Sabe como é que Jesus identifica que aquele homem foi salvo? Não é porque ele levanta, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou fazer coisas para Deus, agora eu vou para a igreja, agora eu vou limpar o chão da igreja, agora eu vou estar na igreja todo dia, agora eu vou para o culto, agora eu vou fazer parte de uma igreja, eu vou fazer coisas para Deus. Não é isso que Jesus identifica como fruto de alguém salvo, porque era isso que o jovem rico fazia. O que Jesus identifica como fruto, evidência, manifestação da salvação, não é o fato de ele olhar para Jesus e querer fazer coisas para Jesus. É o fato dele tirar os olhos de Jesus e começar a fazer coisas pelos seus próximos, pelos seus irmãos. Metade do que eu tenho agora é dessa galera aqui que está necessitada. Eu nem tinha reparado, mas tem um monte de pobre aqui.
E a outra metade vai ficar para ajudar e restituir aqueles a quem eu fraudei. E por que eu estou dizendo que a salvação verdadeira faz você parar de olhar para Jesus? Porque, sinceramente, se você foi criado na igreja, assim como eu, a sua infância foi dentro de um paradigma onde você olhava para o mundo e tudo que você enxergava no mundo era pecado. Filme da Disney é o quê? Pecado. Videogame, Street Fighter, pecado. Futebol domingo, pecado. São João, pecado. Tudo pecado. Ir para a escola em tal dia, pecado. Tudo pecado. Para onde você olha tem pecado. A capa do disco de não sei quem, você bota um espelho, aí vem um bode, aí é pecado também. Disco da Xuxa ao contrário. Você virou também? Eu virei. Se virasse o disco ao contrário, você ouvia a voz do diabo. Eu virei. Eu vou dizer, o diabo canta melhor que a Xuxa. É tudo pecado. Eu devia pecado em todo lugar. Aí eu cresci. Aí eu mudei de pensamento. Não. Eu comecei a ver Cristo em todo lugar. Eu olhava e via Cristo. Olhava Rei Leão, via Cristo. Deus é Mufasa. Jesus é Simba. Eu comecei a ver Cristo refletindo em todo lugar. Eu olhava e via Cristo. Jesus é Jesus. Mas aí eu cresci mais um pouco. E eu percebi que ele não está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. Eu não olho mais para o mundo e vejo Cristo. Na verdade, eu olho para o mundo através de Cristo. Cristo agora deixou de ficar do lado de fora e ele veio para o lado de dentro. Ele agora é minha lente. Ele é meu olho. Ele é a ótica pela qual eu enxergo o mundo. E a ótica pela qual eu enxergo o mundo é: eu não virei crente para olhar para Jesus. Eu virei crente para olhar para o mundo com os olhos de Jesus e fazer o que Jesus quer que eu faça como representante dele. É como se Jesus naquela hora saísse da frente dele e viesse para dentro dele. Como nos 2 discípulos do caminho de Emaús em Lucas 24. Eles andam com Jesus, não reconhecem Jesus. Jesus prega para eles, eles não reconhecem. Jesus entra na casa deles, eles não reconhecem. Na hora que Jesus parte o pão, eles reconhecem, Jesus some. Pergunta é, sumiu foi para onde? Simples. Jesus saiu da frente deles e apareceu dentro deles. É isso que acontece com quem foi salvo. Você não está sendo salvo para ficar fazendo coisas para Jesus. Você está sendo salvo para fazer a vontade de Jesus para o mundo. Zaqueu olha e vê os irmãos. Espera aí. Eu antes era o que roubava vocês, agora eu vou ser Jesus para vocês. Zaqueu não toma uma decisão de fazer algo para Jesus. Zaqueu toma a decisão de fazer aquilo que Jesus fazia. Isso é seguir. Seguir não é simplesmente ir atrás igual um alienado. Seguir não é andar de cabra cega vendo para onde é que Jesus está indo. Seguir não é virar um crente chato. Seguir não é virar o super santo que julga todo mundo que não está seguindo as pegadinhas de Jesus, não. Seguir é fazer o que Jesus faz. É olhar para o mundo com o olho dele. Essa é a proposta do Evangelho. O resto é fábula. Fique de pé. Como é que termina a sua história hoje? Deus olhar para você e disse assim, uma coisa te falta. Está faltando o quê? O que está faltando você entregar para Ele? Para você de fato começar a olhar para o mundo com os olhos dele. Falta arrependimento? O que está acontecendo com você, rapaz?
Por que o evangelho se tornou um peso tão grande? Por que você não tem prazer no que você faz para Deus? Por quê? Por que está tão pesado? Por que está tão difícil ser crente para você? Parece que você tem mais prazer lá fora do que aqui dentro. E você, desesperado, procurando felicidade, gasta tudo que você tem, vem na igreja por obrigação. Você acha que tem que vir, né? Senão, pro inferno. Negócio de inferno, deve estar um calor danado lá. Ouvir a voz de Xuxa, já pensou? Aí você está desesperado, procurando felicidade. Eu ouvi uma vez que a felicidade, ela é igual a uma borboleta. Você já tentou pegar uma borboleta, correr atrás de uma borboleta? A bicha é arisca, velho. Ninguém pega. Tenta pegar para tu ver. Aí pega. E ela sai, ela dá o zigue. Pega não. Mas se você plantar um jardim, ela vem e pousa. A salvação é assim. É você correr atrás, fazer, buscar, jejuar, fazer campanha, aquela campanha das 7 cabeçadas na cruz. E você faz de tudo. E você ainda sente pesado, distante. Plante um jardim. Faça do seu coração um lugar bom para ele pousar. Chame ele para sua casa. Quando você for jantar hoje, chegue na mesa e puxe uma cadeira a mais. É a dele. E diga: Deus, senta aqui. Eu quero olhar para o meu irmão como você olha. Eu quero olhar para o mundo como você olha. Eu cansei. Eu cansei de só conseguir olhar para mim. Eu cansei de olhar para as pessoas vendo como é que essa pessoa pode servir aqui para eu ficar mais rico. Como é que eu posso passar por cima dela aqui para ficar ainda mais poderoso? Como é que... Eu cansei de vir para a igreja procurar network. Eu cansei de tentar fazer amizade só porque eu sou a média das 5 pessoas mais importantes que andam comigo. Eu só ando com 12 pessoas que estão acima de mim. Eu cansei. Porque eu percebi que se eu só estou andando com 12 pessoas acima de mim, eu sou a que está diminuindo na vida delas, né? Eu sou a que está lascando com elas. Eu cansei. Eu quero olhar para o mundo do jeito que Jesus olha. Eu quero ser abençoador. Eu quero ser diferente. Eu decido. Isso é uma decisão tua hoje. Zaqueu levanta e fala isso. Eu decido. Você já decidiu? Se você quiser ser perfeito, ainda te falta uma coisa. Vá e se livre de todo embaraço. Se livre do seu ídolo. Se livre de quem está sentado no trono do seu coração, ocupando um lugar que deveria ser só de Cristo. E depois me siga. Aí você vai ser perfeito. E vai ter um tesouro no céu.